Boa tarde, boa tarde. Oi, eu aqui de novo. Olha, você já de novo para mais um dia de aula. E hoje é terça-feira, dia 26 de maio. Muito bem. E o nosso primeiro momento, nossa aula será de ciências, certo? Na aula anterior, nós encerramos o capítulo 3 sobre os biomas brasileiros, suas características, localização, clima, fauna e flora, que inclusive vocês irão fazer um trabalho sobre eles, não é assim? Escolher um bioma para apresentar sobre ele, tá certo? Bom, e aqui no capítulo 4, na página 44, certo? Vamos ver aí sobre o uso do solo. E o que é o solo mesmo? Quem lembra, né? Nós temos aí nas camadas da Terra, né, a crosta terrestre. Então, o solo, né, fica na crosta onde nós moramos, vivemos, habitamos, ok? E aí nós temos a professora Cecília mostrando um experimento. O que vocês acham que aconteceu com as sementes de feijão? Qual é o experimento? Veja aqui na página seguinte, se você abrir em página dupla, né, o seu livro, você vai ver aí o experimento da turma, certo? E aí o amiguinho disse assim, algumas sementes cresceram saudáveis e outras não. Vejam só, aqui tem o experimento, luz mais água mais terra, deu isso aqui, ó. E luz e terra, as sementinhas não nasceram. Faltou o que aqui? Faltou água, né? Gente, sem água não há vida. Inclusive, o planeta Terra é conhecido como Terra, planeta água, só é possível a vida porque existe água potável, né? Existe ar puro, certo? E também uma boa luminosidade e calor do sol, nem de mais e nem de menos, certo? E por falar em plantio de feijão, eu tenho aqui, ó, um experimento que meu filho fez, eu fiz com ele, tá? Esse feijãozinho que a gente plantou, ele teve a historinha de João, pé de feijão, e o desafio foi plantar um feijãozinho, umas sementes. Eu plantei com ele, tá até aqui, ó, a sementinha, tá vendo, ó? E aí, plantamos a semente, aguamos, recebeu a luz do sol, recebeu água, e tá aqui, ó, o feijão já passou até do castelo do João, tá? O João e o pé de feijão, certo? Então, a semente, quando ela é bem cuidada, ela recebe água, ela recebe luz solar, a terra é boa, é adubada, então dá nisso aqui, a planta... A semente nasce e cresce saudável. Você vê aqui na terra, ó, tá molhadinha, tá vendo? Você vê aqui, você tá vendo pertinho aqui, ó, as raízes, né, da plantinha, tá certo? Então, para uma planta crescer, se desenvolver, ela precisa disso, de luz, de água e de uma terra boa. Não é qualquer terra não, viu? Tem que ser uma terra adubada, uma terra propícia ao desenvolvimento, tá certo, gente? E aqui tem algumas perguntinhas. Converse com professores colegas sobre a imagem. De acordo com as informações da ilustração, que tipo de experimento vocês acham que eles estão realizando com as sementes de feijão? Né? Vocês percebem aqui que foi plantado as sementes, né? Porém, com cuidados diferentes, né, gente? O que os resultados do experimento demonstraram? Demonstrou o quê? Porque você percebeu o que eu acabei de falar, não é? A semente que recebeu luz, água e terra nasceram e se desenvolveram. A semente só recebeu luz e terra e não teve água. Se desenvolveu? Estão vendo aqui a hora que ela nasceu? Não, né, gente? Você sabe o que é um solo fértil? Bom, um solo fértil, ele precisa ter o quê para ser fértil? Qualquer solo? Um solo pobre em nutrientes? Não, é um solo adubado, rico em nutrientes, que proporciona nutrientes para que a semente ela brote, não é? Pois é, um solo fértil, é um solo rico em nutrientes, é um solo adubado, um solo que tem humus. É, isso mesmo. E vamos conhecer agora um pouquinho, né, sobre os cuidados, o uso do solo, certo? Talvez aí no primeiro ano você tenha visto sobre isso, sobre os tipos de solo, o solo arenoso, o solo unífero, o solo calcário. E aí talvez você tenha feito também esse experimento de plantar a sementezinha do feijão, né? De plantar e ver a sementezinha crescer, dia após dia.
por semana, ou dia após dia, o crescimento de uma semente. Geralmente vocês veem isso do infantil para o primeiro ano. Inclusive, meu menino está no infantil 2. Já fez experimento com João e o pé de feijão. Aí na página seguinte, 46, está falando um pouco sobre o solo fértil, né? A pergunta é: o que é um solo fértil? Você sabe? Bom, então quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né, em direção à nossa terra, ele trazia o quê? Seus companheiros, o escrivão Pero Vaz de Caminha. E a tarefa dele era o quê? Era relatar ao rei tudo o que acontecia na viagem, né? O mais importante. Então, na carta ele escreveu assim: nesta terra, em se plantando, deixa eu pegar aqui, nesta terra, em se plantando, tudo dá. Quer dizer, a terra, né, do Brasil, o nosso solo é um solo fértil, propício, não é? Em se plantando, tudo dá. Então, ele estava falando que o solo era fértil, muito fértil. E era devido ao quê? A condição ainda inexplorada. Por quê? Quando eles chegaram aqui, só havia o quê? Os indígenas, né? Os índios que moravam aqui. Então, eles não exploravam o solo. Era uma condição inexplorada, certo? Por ela não ser tão explorada, então, ele era um solo fértil. Além disso, um clima tropical que favorecia, né? O Brasil é um país de clima tropical. E aí lembra aquela música de Ivete: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E aí o que era que enriquecia também o solo? Desenvolvimento das florestas, né? E um solo com humus, né? E o que é humus? Matéria orgânica produzida pela decomposição das folhas, troncos, galhos de animais mortos. Você vê na floresta aquele monte de folha caindo, aquelas folhas vão secando e vão servindo de adubo para o próprio solo dos animais mortos, né? A matéria dele se decompõe, certo? Pela ação dos decompositores, e aí vai adubar o solo novamente, tá? Então, hoje no Brasil, nem todos os locais são férteis, como na época de Portugal, né? Na época em que Pedro Álvares chegou aqui. Por que não é a mesma coisa? Gente, são mais de 500 anos de exploração, né? De desmatamento, né? Isso tudo se deve ao quê? Ao mau uso, à exploração excessiva do solo. O desmatamento, que começou aqui no instante que os portugueses chegaram, já começou, em 1500. Os portugueses chegaram aqui, começou a destruição, né? Você vê a exploração do pau-brasil que teve aqui, certo? O pau-brasil, na época, uma árvore muito valiosa para a construção de embarcações, para a fabricação de instrumentos, a tinta para tingir tecidos. O pau-brasil foi a mais explorada da época. Então, na opinião de Pero Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá, é verdade. Se plantar tudo dá, desde que saibamos cuidar bem do solo. É? Então, se a gente cuidar bem do solo, tudo dá, né? Bom, aí tem uma imagem aí da vista aérea de uma área preservada da Mata Atlântica, e aí tem uma plantação aqui, de eucalipto, certo? Preparo do solo. Como é que a gente prepara o solo para fazer uma plantação? É só chegar e plantar? Não, né? Tem todo um cuidado, né, antes de fazer um plantio. Então, para se entender como se cuida do solo, tem que se acompanhar aqui quais são as etapas do preparo desse solo, certo? Então, trata-se do conhecimento que todo agricultor deve ter para plantar bem o solo. Estamos aí, né, mês de maio, e você vê a época das chuvas, né? Esse ano, como diz a sabedoria popular, choveu no mês de maio, o ano não é bom. Dizem os agricultores que esse é um ano bom de lavoura, certo? E aí é onde os agricultores vê a chuva, vê o tempo e começam a plantar. Só que antes de plantar, antes tiveram um preparo, gente, do solo, né? São várias etapas, como você pode ver aqui nessa imagem. Tem o 1, o 2, o 3, 4, 5 e o 6. Não é só chegar e vou chegar aqui e vou plantar. Não, tem que ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, ele faz o quê? Ele esmaga os torrões da terra. Esse procedimento chama-se gradagem, também conhecido como aração. E antes de arar, por exemplo,
Se tiver se tiver árvore plantada, se tiver mato, se tiver catingueiro, o que for, primeiro tem que fazer a limpa do terreno, tem que limpar o terreno, certo? Eles fazem as coivaras, que é cortar tudo que tem, fazer as queimadas, o preparo, tirar a madeira que tiver, para poder limpar o terreno, certo? Então, depois que ele limpa o terreno, ele vai fazer a gradagem, ou esmagar os torrões, também como chamam, né? Então, a terra ressecada e dura, sem ar e sem umidade, então não cria condições. Então, condições essas, para que pequenos animais, né, alguns pequenos animais que vivem no solo, por exemplo, tem alguns solos, né, que vivem aquelas minhoquinhas, né, elas vão para aqueles canais no solo para que o ar vá entrando, né? Então, essa atividade de revolver a terra, de esmagar os torrões, de fofar a terra, chama-se aração, é na parte de arar. Antes se aravam com, tipo, burro puxando o arado, boi puxando o arado. Hoje não, hoje tem o trator, né, que rapidinho ara. A etapa 2, para garantir que não sobre torrão nenhum, então ele revolve a terra com o auxílio de uma enxada. Uma enxada, um rastelo, né? Tem várias ferramentas para isso. Então ela torna-se fofa e agora já pode sim abrigar os pequenos seres. Então as raízes podem crescer sem grandes dificuldades, certo? O número 3, com a terra aerada, não é? O que é aerada? Tá aqui, ó, que tem espaço para arar, certo? Os agricultores acrescentam o adubo ao solo, isso é, adubação. Então, numa terra em que o solo é fraco, né, pobre em nutrientes, então ele acrescenta um adubo orgânico ou aqueles que são comprados, né, entre outros, certo? 4, a terra recebe as sementes, chama-se a semeadura. Tem uns que cavam na enxada, tem uns que cavam com uma ferramenta que se agora o nome, que eles abrem e fecham, chama-se cova. A cova no chão que vai colocar a semente. Meu pai, ele é agricultor, hoje ele não pode mais colocar roça, mas quando eu era pequena, eu costumava ir na roça e ver, né, de vez em quando a gente podia ir, né, e ir lá ver como era que ele plantava. Já cheguei até a plantar algumas covas de milho e feijão. É muito interessante. A etapa 5, depois que semeia, né, com os dias, não é, a terra, o agricultor deve irrigá-lo. Se não tiver a chuva, então vai a irrigação artificial, tomando cuidado para não encharcar, porque se encharcar, a semente não vai nascer, né? Então, com alguns dias ou semanas, né, a semente começa então a germinar, como se vê na foto 5. E no 6, né, com o passar do tempo, é só esperar a hora da colheita. Estão vendo aqui, né? Plantio de cenouras. Muito bem. Na página 48, você tem aí para você associar os equipamentos empregados. Eu tenho aqui as 5 etapas e você vai indicar aqui quais são as 5 etapas, tá, gente? No número 2, você vai responder aí: um solo fértil é rico, entre os fatores, em humus e umidade. Você vai explicar o que é humus e por que a umidade do solo é importante, principalmente após a semeadura. Depois que você plantou a semente, por que é importante o solo estar úmido, certo? Na página seguinte, na página 49, vamos aí o desgaste do solo. O que é que causa o desgaste do solo, certo? Assim como a água e o ar, é um recurso natural essencial à vida. Sim, nós vivemos, né, em cima do solo. É um bem comum a toda a humanidade, e ainda assim a atividade humana pode ser prejudicial ao solo. Como é que o ser humano pode prejudicar o solo? Vamos ver como, certo? Através da poluição. Quando o solo recebe substâncias tóxicas lançadas por indústrias, agricultores, esgoto ou lixo doméstico, ele deixa de oferecer condições para a vida dos pequenos seres que aí habitam, certo? Então, lançado por indústria, agricultores, esgoto ou lixo doméstico, certo? Tudo que é colocado em excesso no ambiente pode ser prejudicial. Até mesmo a adubação, se for demais, pode prejudicá-lo. Vejam aqui a questão do lixo, não é? Nós vimos, então, também em geografia a questão dos problemas ambientais, sociais e ambientais, não é?
O solo poluído ele não é capaz de sustentar nenhum tipo de vegetação, porque está impróprio. Uma das técnicas que os agricultores usam, gente, numa plantação, é eles plantarem 2 tipos ou 3 tipos de coisa no mesmo lugar. Então, eles plantam uma fila, uma linha de milho, uma linha de feijão, porque isso vai ajudar com que a terra se recupere, porque ela só não desgaste uma coisa só. Então, essa questão de da poluição é séria, porque o solo vai ficar impróprio, vai ficar sem nutrientes. A questão das indústrias, né? O esgoto, o óleo de cozinha que é jogado na pia, que vai para os esgotos. O óleo, ele vai tornar também o solo impróprio, gente. O óleo de cozinha, que a gente usa na cozinha. O lixo doméstico também, porque vai gerar aquele coisa podre, o chorume do lixo. Isso vai deixar o solo inadequado para produzir, tá certo? A erosão. O que é erosão? A erosão é o desgaste ou arrastamento da superfície da terra. Nós vimos isso em outras aulas sobre a questão da erosão, porque ela arrasta, né? E aí tem os fatores que causam essa erosão. Ela pode ser provocada pelo quê? Por fenômenos naturais ou interferência do ser humano. Uma coisa é a erosão ser causada pela chuva, né? Pelo sol, que está aqui, ó, as chuvas, os ventos, a luz do sol. E os mares são agentes naturais da erosão. Esses são os naturais, mas também tem os causados pelo ser humano. Você vê aqui a erosão, ó, que contribui para a formação de paisagens naturais. Vejam só, quando um solo perde a cobertura vegetal natural, tipo, você tem um solo, certo? Tem ali uma vegetação. Quando a chuva bate naquele solo, então ele tem plantas plantadas, não é? Então as suas raízes vão fixar a terra. Se o solo não tem nada, está limpo, devastado, então quando a chuva bate naquele solo, vai arrastar a terra. Arrastando a terra, vai levar também os nutrientes que tem ali naquele solo, vai encharcá-lo, certo? Então, por efeito de desmatamento ou queimada, esse solo se modifica. Então, a água que vem com as chuvas fortes arrasta grande quantidade de terra para longe do local. Com isso, o solo vai ficando gradativamente mais empobrecido. Em regiões onde a criação de gado é muito intensa, observa-se o empobrecimento do solo. Porque, veja, além de estar desmatada, a criação do gado, o gado pisando direto, vai também apilando a terra, né? E isso vai causando empobrecimento do solo. Com a perda da vegetação local, a temperatura aumenta e a água que cai com a chuva se evapora. Se o solo não tem nenhuma plantação, ele está desacobertado. Então, quando a água cai, além de arrastar os nutrientes, a água também se evapora rapidamente. Porque quando o sol bate, esquenta e ó, a água evapora. Então, esse solo também não armazena nem água, nem nutrientes. Com isso, o solo não consegue reter água e os reservatórios subterrâneos desaparecem ou vão diminuindo com a quantidade de água armazenada. Por exemplo, os mananciais da serra aqui na nossa cidade, né? A serra, você sempre observa que muitas queimadas. Nas épocas de seca, então, tem 2 fatores. Um pode ser a queimada causada por alguém, ou pode ser a queimada de forma natural. Por estar tão quente, qualquer faísca assim, tá seco, pega fogo sozinho, certo? Os mananciais da nossa cidade, na sede comum Nati, estão cada vez mais secando. Por quê? Com o desmatamento e as queimadas, então os mananciais ficam sem vegetação ao redor. Então, se não tem vegetação ao redor dos mananciais, que são as minas de água, elas vão secando cada vez mais, porque não tem mata para proteger. Aí você tem 2 imagens. A erosão das margens do rio Amazonas, aqui, ó, a letra A. E o pior desmatamento é o que se pratica nas matas ciliares. O que é mata ciliar? É aquela que fica ao longo das margens dos riachos, como eu falei, os mananciais, rios e lagos, e nas matas ao redor das nascentes, que no caso aqui das nascentes é o nosso caso, Águas Belas. Né? Na Serra Comum Nati, as nascentes, tá? Estão cada vez mais escassas, secou várias, né, nascentes, devido ao desmatamento, não ter mata para proteger as nascentes. Então, as matas ciliares, elas evitam que o solo fique diretamente exposto à água da chuva e que seja arrastado para dentro do rio. Então, você já observou quando a chuva bate, né?
e ela vai escorrendo, vai levando o que tiver pela frente, seja lixo, seja terra, seja o que tiver. E aí vai levando para dentro dos rios, riachos, lagos, lagoas, para as galerias e vai arrastando. Você pode perceber no calçamento, na rua, quando chove, fica aquele monte de areia entulhada no calçamento. Ou seja, a chuva vai arrastando. A terra que tiver, ela se arrastando. Um solo sem vegetação, um solo desprotegido, exposto à erosão, perda de camada fértil, tornando-se improdutivo. Por isso que é importante manter o solo coberto por vegetação, ok? Queimadas são provocadas principalmente pela limpeza de terreno, onde vai ser feito o cultivo de plantações ou formação de pasto. Então, quando o agricultor vai plantar, muitas vezes ele não tem uma orientação adequada, né? E aí faz queimadas. Em vez de estocar, de limpar, não. Queima, né? Faz aquela queimação para tirar todos os gravetos que tiver pela frente. Aí se empobrece o solo, certo? Os micro-organismos que vivem lá também morrem, né? O processo de decomposição, que era para contribuir o solo e manter e liberação de energia, também são utilizados pelas plantas para o seu crescimento e desenvolvimento, fica comprometido, porque aquelas plantas que estavam lá, gente, as folhas que iam caindo, iam secando e iam sendo nutrientes para o solo. Então, se ele queimou, então não tem mais essa contribuição da fertilidade do solo, certo? Porque queimou. Os nutrientes que tinham lá, queimou também. Os micro-organismos que contribuíam para a circulação do ar, morreu também. Então, tudo isso com as queimadas. Aqui temos alguns cuidados com o solo, que é a adubação e os tipos de plantio. Então, os tipos de plantio são diferentes, não são iguais, tá, gente? E aí você tem nos ambientes naturais, tem o acúmulo do resto de vegetais e animais, que é a decomposição, certo? Isso favorece ao solo, a decomposição de animais enriquece o solo. Na agricultura, depois da colheita, o resto dos vegetais são retirados e o solo é preparado novamente para o novo plantio. Inclusive, eles têm um manejo da terra. Por exemplo, esse ano eles plantaram essa área. Então, ano que vem, eles deixam essa área que foi plantada descansando e plantam em outra área, certo? Se não fizer essa alternação de plantio de uma terra e outra, o solo ele vai perdendo sua fertilidade, certo? Então, tem que também realizar a adubação, que pode ser feita com adubo sintético ou orgânico. Quando se planta em um terreno inclinado, quem é que já viu, né, quando se planta numa serra, por exemplo? Aí você vê como é que se planta numa serra tão daquela, né? Não sei se vocês já viram. Quando você vai daqui para Garanhuns, por exemplo, você vê vários, né, morros, né? Eles são como que passa um serrote, né? Limpou, aí tem o corte do terreno. Por exemplo, aqui você tem duas imagens. Então, sem a cobertura natural, o solo pode ser arrastado, certo? Com uma chuva. Foi um terreno alto, um morro, certo? A chuva bate e arrasta o que tiver pela frente. Aí o que é feito? Ele é feito a construção de curvas, uns cortes, certo? Curva de nível, que são paralelas ao plantio, como você vê aqui, ó. A curva de nível, ela evita que a terra fique exposta, certo? Ao invés de a água escorrer direto, ela vai ter obstáculos para enfrentar. Então, ela não vai sair arrastando o solo, porque ela vai estar toda recortada a terra, como você vê aqui. O terraceamento, certo? E as curvas de nível, essas duas imagens aqui, estão vendo? A monocultura, que pode colocar a lavoura em perigo. Então, em vez de plantar só uma, então eles plantam mais de uma. Então, eles adotam o método de rotação de culturas. Tipo, esse ano você plantou milho e feijão. No outro ano, você planta mandioca. Você planta batata. Você vai alternando. É a rotação de culturas. Para não ficar só uma cultura só, porque aí vai desgastando também o solo, certo? Então, vai trocando de lugar a cada plantio, como eu falei para vocês. Esse ano planta uma parte, no próximo ano planta no outro, porque aí deixa descansar. É o descanso da terra, para que ela se recupere, né, o nutriente muito importante, que é o nitrogênio. Então, para a gente se alimentar
de leguminosas, o nitrogênio que contém nelas vai ser combinado com outros elementos, vai fazer parte da formação de proteínas no nosso organismo, certo? E você, o que acha, com base no que nós trabalhamos, o que você faria para evitar o desgaste do solo? O que você faria se fosse um agricultor para não se desgastar o solo? O que você faria? Coloca aí nos grupinhos, tá? No nosso grupo, aliás. Aqui é uma história em quadrinhos, não vai ser feito agora, vou dizer para vocês fazer depois, para apresentar, que é uma próxima aula, que é para fazer uma tirinha, né, em quadrinhos sobre cuidar bem do solo e da vegetação, que é fundamental para a vida na terra, certo? E aqui nessa próxima página você vai colocar verdadeiro ou falso. No 2, você tem uma charge, você vê a bandeira brasileira com uma cor diferente, certo? Um diário verde, essa outra cor. Por que será? O terceiro, você vai explicar como é que esse casal pode, que técnico pode usar para adequar esse solo aí, certo? Em uma área de declive. E na página 54, para relembrar, você vai colocar aí, você vai marcar aí quais são, né, as alternativas certas, ok? Sobre o que a gente estudou. E aqui a autoavaliação sobre os 4 capítulos. Você vai marcar aqui, né, qual o emoji que mais identifica com relação aos 4 capítulos que foram estudados. Se você aprendeu, se você identificou, se você entendeu, aí você vai marcar aqui qual a melhor reação, a sua opinião, ok? Vamos responder dúvidas, podem perguntar, tá certo?